Olá, tudo bem? Hoje nesse vídeo eu quero contar um pouquinho da minha história, como eu comecei nesse meio, né, de coaching, saúde, mudança de hábitos, professora de meditação. Para quem não sabe, também fiz um curso de instrutora de Pilates. Então eu quero contar um pouquinho como que eu cheguei nisso e por que que eu cheguei nisso. Então, a minha formação, né, faculdade, tudo, eu fiz contabilidade, nada a ver com esse mundo, né, de coach. Trabalhei muitos anos na área financeira, na área de crédito e cobrança, trabalhei em compras e sempre fui muito infeliz, na verdade, nisso que eu fazia. Eu acordava não querendo ir trabalhar, acordava sempre indisposta, mal, mas eu sempre ia, né? Claro, nunca deixei de honrar com os meus compromissos, isso eu sempre tive dentro de mim. E então a minha vida, ela tomou um rumo diferente quando eu fui morar no México. E se você não sabe, eu morei 8 anos e meio no México, por conta do trabalho do meu marido, e aí então me libertei dessa área financeira e graças a Deus foi a melhor coisa que eu fiz. Porque foi onde eu pude de verdade estar em contato comigo, ter o meu tempo, ter os meus horários, olhar para dentro de mim e entender o que estava acontecendo comigo, o que de verdade eu podia fazer, que eu pudesse agregar algo na vida de alguém, né? Porque o que eu trabalhava, o que eu fazia, eu não via sentido, eu não sentia que eu estava ajudando alguém, que tinha algum propósito aquilo, né? Era mais um trabalho onde me remuneravam para fazer o que eu fazia, era um robozinho. E aí então, morando no México, comecei a ter vários insights, fui fazendo várias coisas, não cheguei logo no coach assim direto, não. Eu fiz várias coisas, inclusive artesanato, desenvolvi bastante coisas com artesanato, que é uma coisa que eu gosto, né? Costurar, bordar, trabalhar técnicas diferentes. Eu trabalhava muito com uma técnica que é muito conhecida, não sei se no Brasil é conhecido como felting. Você trabalha lã de ovelha, então é um trabalho que eu estava assim me realizando fazer. Só que por um instante eu ainda sentia que aquilo não era algo que eu fazia que realmente brilhasse os meus olhos. Era mais uma satisfação pessoal, né? Me dava muito prazer pessoal, mas eu não via que aquele meu serviço ia agregar algo de bom para alguém. Engraçado, né? E foi então que, por um problema de saúde, eu comecei muito mais cuidar de mim, porque aí eu vi que se eu não cuidasse de mim, aquele problema de saúde podia piorar e ninguém podia fazer nada, né? Era eu que tinha que fazer alguma coisa por mim. Então eu tinha crise de enxaqueca, eu tenho problema de endometriose, onde eu tenho que estar cuidando. E a enxaqueca, graças a Deus, eu curei já tem muitos anos. E foi uma coisa que eu descobri estudando, pesquisando, lendo muito. Então, eu comecei a ir atrás de coisas que pudessem me ajudar com a minha saúde. Então, fui atrás de estudar nutrição, estudei nutrição funcional, estudei nutrição esportiva. Não fiz faculdade, mas eu fui buscando cursos, né? Hoje em dia a gente encontra cursos de tudo. Então, eu fui buscando cursos onde eu pudesse começar a entender para aplicar na minha vida e ver resultados para mim. Ver resultados no meu corpo, porque eu também tinha uma insatisfação, toda mulher tem, né, algo que não tá bem, que não tá legal, então eu também tinha uma insatisfação com o meu corpo. Meu corpo não era do jeito estruturado como eu gostaria que ele fosse, então eu tinha muita barriga, muita concentração de gordura abdominal e as pernas mais fininhas, né, então eu me sentia muito como um sapinho, né, a barriguinha e as perninhas finas, aquilo me incomodava muito e eu queria melhorar. Então, eu fui atrás de muitas coisas, inclusive fui atrás de um personal, né, de uma personal, uma amiga minha,
E comecei a ir para academia, e nessa academia encontrei ela. Eu comecei a fazer um trabalho individual, personalizado com ela. E aí então começou todo o meu caminho. Eu fui fazendo este caminho para a questão de melhorar a saúde e melhorar o corpo. Então, no meio desse caminho, que eu gostava tanto e eu praticava realmente sério, fazia realmente sério, né? Tudo que eu queria testar e provar, né? Daquilo que eu estudava, daquilo que eu via, eu queria sempre provar para mim se era realmente aquilo, se ia funcionar. Então, eu sempre cumpri certinho todas as etapas que eu precisava fazer. Eu sempre fui assim, né? Sempre tive esse meu lado metódico para fazer as coisas. E se me dão um passo a passo, eu vou e faço e executo, né? Para ver realmente. Então, antes de poder aplicar no outro, eu sempre aplico primeiro em mim. Tudo que eu aplico no outro, todas as minhas sessões, tudo que eu faço, tudo que eu falo, são coisas que eu já apliquei em mim, que eu sei que dá resultado e que eu passo para o outro como uma opção, né? De também mudar e diversificar, seja na nutrição, seja na atividade física e com a meditação, né? Que é uma coisa que eu adoro, que eu amo muito. E então, nesse meu processo, eu comecei cuidando, né? Buscando nutrição, cuidando da parte nutricional, mudando muito os meus hábitos alimentares, tirando pouco a pouco glúten. Quando eu tirei o glúten, as minhas enxaquecas sumiram do planeta. Eu tinha enxaqueca a cada 15 dias. O primeiro mês que eu tirei o glúten, eu não tive mais enxaqueca. Então, a partir daí, deixei de consumir glúten. Aí eu fui tirando açúcar, fui tirando tudo que era farinha, fui tirando os industrializados, fui tirando tudo pouco a pouco e introduzindo mais alimento natural. Fui vendo muito benefício no meu corpo, a forma como ele estava mudando, né? E praticando atividade física, a forma como ele estava, então, realmente tendo aquela mudança que eu nunca tive, né? E que eu achava que eu estava fazendo certo. E por último, eu tirei a lactose, né? Tudo questão de lácteos eu tirei. E aí, então, eu vi mais resultados ainda, né? Principalmente na perda de gordura. Claro, eu passei 2 anos muito restrita com a minha alimentação, realmente muito Caxias, porque eu queria ver se dava realmente resultado, né? Então, e todo dia eu levantava com o meu propósito firme de que era aquilo que eu ia fazer. Eu tinha todo o meu planejamento, eu fazia meu planejamento, eu tinha os meus horários, eu fazia os horários tudo certinho. Então, durante 2 anos, isso me ajudou muito a entender o que é ter uma disciplina e o que é fazer, né? Realmente a coisa acontecer quando você quer. E claro que hoje eu tô um pouco mais relaxada. Então, assim, não que na minha semana eu tenha a minha alimentação normal, mas hoje eu me permito um fim de semana abrir um vinho. Se eu tiver que comer uma pizza, eu vou comer uma pizza acompanhada. Se eu tiver que comer um queijo, eu vou comer um queijo. É claro que eu não exagero, tudo com moderação. Porque quando a gente aprende realmente a ter moderação, quando a gente realmente aprende a se gostar e a fazer as melhores escolhas, fica muito mais fácil. E por último, eu cheguei na meditação. E por que eu cheguei na meditação? Porque eu tinha duas coisas que eu queria muito realizar. Primeira coisa era que num período da minha vida, quando eu estava nesse processo de mudança de hábitos e mudar o corpo, que eu queria chegar nos meus 40 anos super bem, eu queria fazer fotografia, né? E então eu queria estar bem com o meu corpo, queria me sentir bem. Foi o momento que eu comecei a entrar para a área de coach. Então, encontrei uma formação de coach de emagrecimento, fiz a formação, comecei a trabalhar com isso. Então, eu fui me apaixonando por este mundo do coach. E aí, recentemente, fiz outra formação de mentora e coach também, de vida. E agora também terminei mais um curso de coach em hábitos, em mudança de hábitos, exclusivamente em mudança de hábitos. Então, foram assim as coisas que eu fui fazendo para agregar
né, o que eu queria agregar de bom para poder atender as mulheres, né? Meu público é 100% mulher, então para atender o meu público eu sempre gosto de ter conhecimento e poder passar tudo aquilo que eu conheço, tudo aquilo que eu pratico, para que a pessoa possa ter um leque de opções, né? O processo de mudança de hábitos não é fácil e estar sozinha precisa ser muito determinada, precisa realmente ter muito planejamento e muita disciplina. E eu fiz sozinha, né? E aí, então, nesse mundo do coach, eu tava vendo outras coisas, almejando outras coisas que eu queria alcançar, que era trabalhar online, que era começar a fazer palestras, que era começar a aumentar o meu leque, né, de contatos, de pessoas, atingir mais mulheres, poder levar para elas uma qualidade de vida melhor, através do que eu já conheço e já estudo muito. E aí, então, nesse meio caminho, eu ainda lá no México, né, fiz uns trabalhos lá, trabalhei com mexicano e trabalhei com brasileiras lá também. E aí, então, surgiu a proposta de sair do México e vir morar agora em Houston. Mas nesse meio tempo aí, eu almejando então, né, começar a fazer umas palestras, umas apresentações, começar a expandir, né, a possibilidade de atender outras pessoas, de formar grupos, de trabalhar presencial. Eu me deparei novamente com uma dificuldade que eu tinha muito, que era dificuldade de falar em público, dificuldade em falar aqui na câmera, dificuldade de fazer uma live. Eu tinha muito medo, sempre tive muito pânico, muito medo de falar em público, sempre. Toda a minha vida eu fugi de todos os seminários que eu tinha para fazer, eu fugia, eu já falava com o professor que eu não ia fazer, que eu não apresentava, que podia me dar 0, que era assim, inviável. Eu não tinha possibilidade, né? Eu não tinha escolha, fazia ou não fazia, não, para mim era sempre não, não e não. Então, me deparando com isso, eu falei, poxa, agora que eu encontrei, né, a profissão dos meus sonhos, o que eu gosto de fazer, o que eu acordo, o que eu vivo e o que eu quero tanto realizar, o que eu quero tanto ajudar, eu tô sendo bloqueada por um medo. E aí, então, fui buscando técnicas que eu pudesse fazer sozinha, que me ajudasse com este medo. E eu encontrei a meditação. Então, eu comecei a praticar meditação tem mais ou menos uns 3 anos. Esse mês fez 3 anos, nós estamos em abril, Esse mês fez 3 anos que eu comecei a praticar a meditação. E eu, no início, eu praticava com uma intenção, que era de perder esse medo, né? De falar em público. Tinha um outro medo também, que era o medo de dirigir. Só que esse medo de dirigir eu comecei a trabalhar um pouco depois. Então, primeiro eu comecei trabalhando o medo de falar em público, fui fazendo as meditações, fui entendendo um pouco mais, eu fui estudando, fui entrando neste meio da meditação e foi onde, assim, me apaixonei muito pela técnica, pela prática, pelo que a meditação nos proporciona, né, a mudança que a gente tem, como que a gente consegue realizar tudo que a gente quer realmente através da meditação. E então eu fui me aprofundando, fui estudando, me formei professora de meditação. E aí, vindo para cá, para Houston, me deparei com outro medo que eu queria muito perder, queria muito trabalhar isso, que era o medo de dirigir. E então comecei aí o meu processo de meditação focado, né, com medo de dirigir, e usava a técnica. E aí então foi que eu consegui, né, entrar num carro, dirigir, começar a praticar, perder esse medo, esse pânico, né, porque eu chegava a ser tão transtornadora essa prática, só de pensar e entrar, que suava, né, ficava muito nervosa, ficava incontrolável. Então fui perdendo isso e hoje dirijo, pego o carro,
Claro que eu ainda tenho as minhas limitações, eu não vou para muito longe, eu não viajo, né? Mas no meu meio, no meu círculo onde eu conheço, eu vou e realmente tenho praticado mais. E aí então fiz a formação de professora de meditação, que eu terminei esse ano, em fevereiro desse ano, terminei. E então comecei a trabalhar com isso nas minhas sessões de coaching, de mudança de hábitos, para emagrecimento, porque eu realmente vi o quanto a meditação ela tem um poder incrível para aquilo que a gente quer realizar, né? Tô aqui falando, fiz já 2 palestras, né? Curtas, mas eu fiz, para mim foi um grande avanço, né? Falar em público, ser convidada, subir num palco com um monte de olhinhos ali me olhando, aquilo sempre foi muito desafiador, sempre foi muito espantoso para mim, era uma coisa que eu jamais iria fazer nunca na minha vida, né? Nunca imaginei fazer e eu consegui. Então, daí eu já só vejo benefícios, né? Eu fico aqui com esse vídeo explicando um pouco sobre a minha trajetória, sobre como eu vejo a meditação, né? Então, se você gostou, curte, né, o vídeo, compartilha. E se quiser entrar em contato também, estou à disposição para ajudar, para esclarecer mais. E é isso, tá bom? Muito obrigada, um beijo!